esse volume, por mais que ele esteja verdezinho, é só porque ele está com o fechamento até então acima da abertura. Mas esse volume aqui é um volume de venda, tá? Então a gente precisa entender os contextos. Então toda essa movimentação de alta, busca de liquidez, tá, pessoal? Claramente aqui uma busca de liquidez. E eu vou mostrar para vocês aqui um setupzinho que eu gosto muito de usar em reversões de tendência, tá? Que é o setupzinho das LSMA, né? Perceba que estamos aqui numa movimentação de queda muito bonita aqui, né? Nos 5 minutos, topos descendentes, oportunidade de short, rompimento de mínimo, oportunidade de short por enquanto, né? Inclusive Gala aqui, ó. Só para não dizer que o Ghost está mentindo, vamos dar uma olhadinha aqui na parte quantitativa. Olha só, Open Interest, ele chega num platô, isso aqui é interessante também, a gente teve a movimentação de alta, né? Vem a festa, os shorts subiram na festa, tudo certinho, como manda o manual da análise quantitativa, chegou num platô, começou a mostrar fraqueza nessa movimentação. Então ele corrigia, subia, mas não conseguia tomar mais força, né? Fazer um movimento mais agressivo dessa movimentação. E a partir de agora a gente tem a movimentação inversa. Então liquidou tudo que tinha para liquidar aqui, e percebam que depois ele rompia as máximas aqui de cima, ó, só que olha a liquidaçãozinha, já não tinha mais short para liquidar direito, tá? E aqui a gente começa a ter a devolução, né? A movimentação contrária do movimento, realização de lucro e liquidez, né? Buscando a liquidação agora de quem está comprado nessa movimentação. Porém, ontem, pessoal, eu utilizei muito esse setup aqui, ó, LSMA. Então, você vai procurar no TradingView por média móvel de mínimos quadrados, tá? Você vai colocar duas delas. Então, você coloca duas delas, vem aqui nas configurações. Uma você vai deixar no valor de 25. E só vou mudar a cor aqui. Eu gosto de mudar a cor, tá? Então, eu gosto de deixar 25 em branco. E a outra você vai mudar aqui o valor para 5, tá? Então, proporção 1 para 5. O que significa 1 para 5? Se aqui eu estou usando 5 períodos, vai ser 5 vezes 5. Ou seja, vai dar 25 na outra operação. Se eu quero mudar esse setup para encaixar a média melhor em outro tempo gráfico, ou então encaixar essa média em outra criptomoeda, que o 5,25 não está dando certo, sempre respeite 5 para 1. Por quê? Se eu usar a média mais rápida de 10 períodos, a média mais longa, né, a média mais lenta vai ser o quê? 50 períodos, sempre vezes 5. Tá? Se eu vou usar aqui 8, a outra vai ser 40. Tá? Sempre respeitando essa proporção. E aqui eu gosto de usar um amarelinho aqui, mas a cor tanto faz, tá? E o que significa, né? Como a gente pode operar esse setup aqui? Bom, esse setup, pessoal, eu gosto de pegar movimentos, tá? De reversão de tendência. Então, quando a gente tem uma movimentação de pump and dump, pessoal, como a gente teve aqui, e a gente não pega essa festa, né, essa ladainha toda, o que acontece? O Ghost aqui, pelo menos, fica de fora do movimento, fica esperando uma nova oportunidade de entrada. Então, a gente teve toda essa movimentação aqui de festa, tá? E depois a gente não teve oportunidade de entrada em long. Tá? Pelo menos no meu ver aqui, a gente podia ter entrado num rompimento de resistência, perdi a festa, tá? Aqui também era um movimento válido, porque pega a liquidez para cima. Mas depois disso, pessoal, não adianta a gente querer entrar no finalzinho da festa. Então, o que eu espero nessas movimentações? Depois de uma pernada forte, eu quero pegar a reversão dessa tendência, tá? Essa média aqui, ela é uma média calculada em estatística, não tem nada a ver com preço médio, né? Média suavizada, nada disso. Aqui é uma fórmula totalmente louca, por isso que dá essa média totalmente esquisita aqui, tá? Só que ela é muito boa para antecipar movimentos de reversão em tempos gráficos menores, tá? Então, novamente, estratégia LSMA, né, das médias dos mínimos múltiplos quadrados, ela é boa para tempos gráficos menores e para buscar reversão de tendência. Ela não é tão boa, por exemplo, para acompanhar a tendência, tá? Já é um setup que não é tão bom. Por isso que sempre avaliem, pessoal, o que você vai estar utilizando no setup, como esse setup funciona, quando ele funciona e onde ele funciona, tá? Às vezes, muitas vezes a gente começa no trade querendo buscar o setup infalível, né? Quando na verdade todos os setups funcionam muito bem, quando aplicados da maneira correta. Então o segredo realmente do trade, né, do trade convencional, scalp, day trade, enfim, é você saber quando aplicar as melhores confluências em cada momento. Tá? Então isso a gente vai pegando com o tempo, pessoal, experiência, é aplicando, é usando, né, é observando o mercado. Por isso que eu falo para vocês que é muito importante vocês praticarem, né? Quanto mais tempo vocês praticarem, mais experiência vocês vão pegando nesse tipo de movimento, tá? Então a gente teve a movimentação, a pernada de alta, e aqui sim, ó, a gente teve o quê?
cruzamento, tá? Então a gente teve aqui neste candlezinho aqui o preço cruzando para cima, a média cruzando para cima, e a gente teve aqui a média amarela cruzando para baixo. Então no cruzamento, numa movimentação de topo, percebam que esse cruzamento se deu muito próximo a esse topinho aqui sim eu tenho uma entrada de short, né? Inclusive eu postei lá no Discord, né, que aqui a gente estava dando uma entradinha de short. Peguei essa entradinha de short e depois, ó, ele entregou toda essa movimentação. Aqui também tem dois cenários, pessoal. Você pode ignorar esse primeiro sinal do cruzamento, quando a gente está nessa movimentação de pernada, a gente fez uma pernada e eu quero buscar reversão. Fez esse primeiro cruzamento, mas se a linha branca estiver acima, né, se a média lenta ainda estiver apontada para cima, você ignora esse primeiro cruzamento e você espera o candle que ela vire essa média. Né? Então, por exemplo, nesse candle aqui, que foi esse aqui, ele virou a média, né? Então ele confluiu, então ele cruzou, depois ele confluiu para essa movimentação de queda. E percebam que a entrada se daria mais ou menos na mesma região, né? Eu peguei essa entrada aqui, mas se pegasse essa entrada aqui também estaria quase a mesma coisa, tá? Então você pode usar isso aqui também, desde que o preço continue lateralizado nessa movimentação. Então, quando inverter a média, você pode entrar também, né? E aqui ele deu uma primeira movimentação. Após isso, percebam que ele cruzou para cima de novo. Só que esse cruzamento, diferente desse cruzamento, percebam que cruzou aqui, ele não estava tão afastado do ponto máximo, tá? Então, por quê? Reversão da movimentação. Pernada de alta, a gente teve uma movimentação. Percebam que esse cruzamento já se afastou muito do fundo do movimento. Por isso que, para pegar setups e entradas seguindo uma tendência primária, porque até nesse momento estava fazendo fundo ascendente essa movimentação, esse setup aqui já não é tão bom. Então, para acompanhar a tendência, esse setup já não serve. Mas para pegar pontos de reversão, ele te entrega as boas oportunidades. Percebam novamente aqui, ó, a gente teve esse cruzamento, o preço subiu mais um pouco, bateu resistência, cruzou para baixo de novo. Ó, fez o primeiro cruzamento aqui novamente. Cruzou a entrada, ou seja, aqui embaixo teria operação de short. Mesmo esquema, cruzou. Se você quer ignorar esse primeiro cruzamento e entrar só quando o preço inverter, melhor ainda. Percebam que a média amarela não cruzou novamente para cima. Ou seja, mesmo que você tivesse ignorado esse movimento aqui, sem problema nenhum, você poderia ter entrado quando a média branca inverte, certo? Média branca inverteu aonde? Neste candle aqui, né? Esse candle aqui, vamos botar. Então, o fechamento desse candle inverteu a média e aí sim entregou mais uma pernada de baixa, tá? Aqui percebam que ele já começa a mostrar reversões também, porque o preço já começou a entrar num canal. Ou seja, a movimentação de long aqui também já começa a ficar interessante, perceba. A média cruzou aqui, só que está próximo à movimentação do fundo, não está longe do topo desse movimento. Tá? Aqui a gente teve a inversão da média, ou seja, aqui também deu uma oportunidade de scalp de long dessa movimentação. Bateu cabeça, fez LEDzinho nessa movimentação. Aqui a média cruzou novamente para baixo, aqui inverteu, deu outra oportunidade. Tá? Então, para tempos gráficos menores, buscando reversões de movimento, pessoal, esse setup aqui é bem assertivo, tá? Bem assertivo. Só que se eu, por exemplo, usar esse setup aqui, tá? Vou deixar até pré-configurado, tá? Se eu usar, por exemplo, no BTC, que não tem uma pernada tão assertiva assim de alta, ó, movimentações de pullback, ó, ele começa a dar muito stop nessa movimentação. Ó, ele começa a dar muitos stops. E aí você já não sabe quando que você vai entrar, tá? Se eu entro, se não entro, né? Aqui você pode olhar o setup e dizer, poxa, mas aqui ele cruzou e realmente ele entregou uma boa pernada de baixo. Ok. Só que daí como que você saberia que esse cruzamento aqui é diferente desse cruzamento aqui, tá? Por isso, esse setup da LSMA é muito bom quando a gente tem uma pernada muito forte, por exemplo, uma pernada de pump and dump, e a gente quer antecipar talvez uma movimentação de reversão. Lembrando sempre, se a gente tiver a confluência aqui da análise quantitativa, com o open interest caindo, com o long subindo, como a gente está tendo agora em Gala, melhor ainda, né? O setup fica mais assertivo. Só que ele é um antecipador, ou seja, deu o primeiro cruzamento lá no topo, opa, a festa já pode estar acabando, né? Logicamente, o gerenciamento de risco, a mão que você vai usar, você vai ter que tudo calcular isso, alavancagem, tá? Para você não ser estopado, tomar uma liquidação à toa, né? Lembrando, é um somatório de confluências, tá? Então você vai olhar aqui, você vai olhar o cruzamento, você vai identificar, tá perto do topo, não tá perto do topo, o que aconteceu, o que não aconteceu, você vai ver a parte quantitativa e aí você vai tomar sua decisão, tá? Mas lembrando, esse aqui é um setup que vai buscar reversão de movimentação. Então, você quer operar contra a tendência em tempos gráficos menores. Se eu passar por uma hora, pessoal, esse mesmo setup aqui numa hora já fica todo confuso. Ó, já fica todo confuso, as médias já fazem uma confusão aqui, já fica uma loucura, tá? Então, ele não é tão assertivo
para movimentações em tempos gráficos maiores, ele não é tão assertivo para movimentações de tendência, ou seja, eu quero buscar pullback, né? Eu quero pegar um fundo de um pullback para entrar na tendência, né? Então eu não quero operar contra, eu quero operar a favor da tendência, mas eu quero comprar, por exemplo, um fundo ascendente da movimentação, ou então eu quero shortar um topo descendente de uma movimentação de baixa. Aí esse setup aqui não é tão interessante. Célio, nessa estratégia mais ou menos qual a quantidade de percentagem stop? Então, se você vai seguir os setups nu e cruamente, tá? Eles normalmente tendem a te dar 50-50, tá? Normalmente o setup ele tende a te dar 50-50, principalmente nesses de win rate, tá? Só que se você vai otimizando isso de onde que esse setup funciona melhor, tá? E quando ele funciona melhor, aí você consegue ter uma assertividade às vezes de até 80%, 90% no setup, né? Mas não é o setup em si, é quando aplicar o setup. Se você vai ficar aplicando, por exemplo, LSMA, tá? No 5 minutos, todas as entradas, provavelmente você vai ter 50%, né? Isso se você trabalhar 1 para 1. Agora, se você pegou uma movimentação de pump, né? E já está começando a ficar exaurido no nosso OP interest aqui, já está chegando num platô, já não está mais liquidando, está rompendo máxima, mas já não está mais liquidando o pessoal que está comprado. Opa, exaustão de movimento. Se eu tenho uma pernada de alta, estou numa exaustão de movimento, eu vou querer pegar o quê? Uma contratendência, uma reversão. Aí você vai lá e aplica o LSMA. Tá? E aí sim você aumenta muito a sua assertividade. Tá? Se você vai aplicar em todas as entradas, você vai pegar aqui lateralidade, você vai, né, ter uma assertividade menor. Então é sempre quando aplicar cada setup. É essa que é a pergunta, né? Não é qual o melhor setup, é quando aplicar o setup, tá? Essa que é a nossa grande pergunta, tá bom? No primeiro setup, qual seria o stop, Ghost? Então, o stop técnico, tá? Então, por exemplo, no Gala, LSMA aqui, ó, seria o stop técnico. Primeiro stop sempre é técnico, então você vai buscar, por exemplo, um topo. Deixa eu botar aqui LSMA. Vou botar aqui novamente, só para mostrar para vocês que eu esqueci de falar, né? Vou botar aqui 5. Vou botar rapidinho, tá? Não vou mudar muito aqui. Vou pegar a amarelinha, pronto. Acabou. Tá. Então, o que acontece aqui nessa LSMA? 5 minutos. Primeiro stop técnico, tá? Então, se eu entrei aqui em cima, nessa movimentação, tá? Peguei a entrada aqui, por exemplo. Meu stop vai estar onde? Stop técnico. Posição vendida, entrei aqui. Vou colocar um pouco acima do topo anterior, tá? Então, a gente tem esse candlezinho, o topinho aqui, tá? Você pode também colocar acima da outra LSMA, que seria nesse caso aqui, só que aí normalmente você vai ter um alvo muito grande para os 5 minutos, aí você tem que trabalhar aqui no máximo de 1 para 1, por exemplo, tá? Mas é uma opção você trabalhar dessa forma, mas eu particularmente eu gosto de trabalhar com esse setup aqui assim, tá? Então, mais ou menos 1 para 1. E aqui a gente tem o nosso primeiro setup, tá? Aqui, pessoal, também é interessante que quando ele pega 1 para 1, eu não encerro totalmente a operação, tá? Eu faço uma parcial quando ele pega 1 para 1. E aí eu deixo a operação rodando até o quê? Cruzar novamente. Então ele cruzou aqui, ó, percebo que ele cruzou no 0 a 0, aí eu saio da operação. Então se ele manter uma tendência de queda, eu faço uma primeira parcial no 1 para 1 e deixo esticando mais um pouco, tá? Quando ele cruzar a movimentação novamente, eu saio da operação, tá? Então, por exemplo, aqui, cruzou. Se cruzou, invalidei esse cruzamento, concorda? Né? Estratégias de cruzamento de médias é assim. Então, teve o primeiro cruzamento, cruzou de novo, invalidei essa entrada. Então, aqui já teria saído da posição, tá? Aqui, mesma coisa, se você tivesse entrado, né, seria 1 para 1, teria pego o alvo, só que aqui o stop teria aqui embaixo, né? Então, mesma situação. Aqui, mesma situação, né? Cruzou, stop acima desse topinho, só que aqui seria uma operação já curta, né? Aqui teria dado stop se você fosse nua e crua, né? Ó. Deixa eu pegar aqui posição vendida. Ó, você teria entrado nesse candle e stop acima do topinho, né? Aí já seria um stop se você usasse exatamente essa média, tá? Só que aqui, pessoal, já tem aquelas malandragens, né? Se você tá operando esse cruzamento aqui, você viu que já está nessa movimentação que pode romper a resistência, essa resistência aqui, aguarda a média virar, tá? Mas aí aqui já é um pouquinho mais de experiência, né? Mas digamos que você tomasse aqui o stop também, não tem problema nenhum. Você teria tomado stop aqui nessa movimentação e após a inversão da média aqui você poderia ter entrado de novo, né? E aqui sim, aí você teria pego um lucro bem legal, tá? Então teria dado uma entrada lucrativa, um stop e uma entrada lucrativa novamente. Aqui teria dado outra entrada lucrativa, aqui teria dado outra entrada lucrativa, aqui teria dado outra entrada lucrativa, cruzamento de novo, outra entrada que teria dado gain. Aqui teria dado outra entrada que daria gain, tá? Aqui ele cruzou, aqui teria dado stop, né? Mas é um stop bem curtinho também, ó. Veja que ele cruzou a média aqui, mas depois cruzou de volta, tá?
Então percebam que ele é bem assertivo nessas movimentações de contra-movimentação, né? Contra-tendência. Então, o stop, primeiro stop técnico. Você pode usar outra média como stop também, tá? Mas aí eu não aconselho tanto. E quando cruzou, né? Se você entrou shortado aqui nesse cruzamento para baixo, cruzou para cima, você sai da movimentação também, tá? Então ele é um setup que ele tem 2 stops nesse movimento.